relação ao estádio, você tem Mas assumido só segurar aí, algumas... a gente vai abordar bastante o assunto estádio, tem muitas perguntas, né? O Arlindo Egger Não tem dinheiro participando com a público, tem gente. pergunta de dinheiro público ainda? Insistem com isso? Em algum momento vai ter aqui, com Puta certeza. merda. Marco Antônio pergunta aqui para você. Diz que você já trocou para cima do Internauta e meteu 12, tá? Não entendi. O Marco Antônio disse que você trocou para cima do Internauta, que fez aquela pergunta em relação às Não, eu suas não troquei, declarações. não. Eu falei que ele fica vendo o blog do pederasta. É isso, ele vai ter uma boa cultura para ele, lendo o blog. Dagoberto participa com a gente, o Alberto Mutinic. E aí uma pergunta, a gente falava de mercado e de ampliar essa dimensão que o Corinthians atingiu. A Elaine Nascimento faz a seguinte pergunta, eu achei bem interessante. Ela pergunta do Zizal. Existe alguma outra intenção em trazer o Zizal? Que, aliás, ontem deu o passe para o gol do Corinthians. O Zizal? Não, não acredito. Ele jogou ontem? Não, não pode ser. Então. Não era uma jogada de marketing só para ele... Pô, gente, é óbvio que o jogador chinês, seja ele quem for, não tem ainda a demonstração, a capacidade de jogar num time grande profissional do futebol brasileiro ou de qualquer time do mundo. Eles estão se desenvolvendo no futebol. O Zizal veio para aprender, para nós ter um intercâmbio junto com os chineses, estamos lá montando uma outra atmosfera junto ao governo de onde ele é lá na China. E para fazer isso não é marketing, não é nada, é simplesmente um desenvolvimento de um mercado que ainda está muito cru no futebol. O Manchester tem lá chinês, o outro, mas o Manchester, o Manchester é time exemplar, eles podem trazer chinês, ninguém fala nada. Agora o Corinthians trouxe um escândalo. Uma hora é marketing, uma hora é não sei o quê, uma hora é aquilo. Ninguém trouxe ele para pegar dinheiro, patrocinador chinês. Lógico que nós vamos querer, sei lá, que tenha muitos corintianos e que vá crescer bastante torcida na China. Porque o corintiano hoje, como dizem aí os más línguas, não se contenta mais com milhões, querem bilhões. E a única maneira de ter bilhões é indo para a China. Você que é um cara que tem muita experiência de mercado em relação a isso, quem que tem o melhor contrato hoje de patrocinador de material esportivo? Corinthians. Corinthians, Flamengo ou São Paulo? Corinthians. Por quê? Não sei porque você falou qual que tem o melhor. O melhor que eu quero entender é de roupa, de marketing e de dinheiro. Corinthians. São Paulo diz que tem o melhor com 35 milhões. Parabéns. O que você achou desse acordo? Porque melhor é o envolve Corinthians. várias propriedades. Eu não vou falar dos outros. O melhor é o do Corinthians. Financeiramente, de material, de estrutura, de tudo. Vamos falar Quem um pouquinho. duvidar, manda abrir os 3 contratos. Você O Corinthians abriria? abre o dele. O Corinthians abre. Não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho de estádio de Copa do Mundo também. O Silvio quer saber o seguinte, olha, quero saber do André se há algum risco de paralisação nas obras, pois circula notícia de que a Odebrecht está pressionando para que saia logo o empréstimo junto ao BNDES. Não, a Odebrecht está pressionando, a Odebrecht e o Corinthians estão pressionando, né? Eu acho que o financiamento está exigindo algumas coisas mais do que o normais aí no mercado e estamos com essa dificuldade, mas acredito eu que nas próximas semanas se resolva. Mas não, a princípio não para a obra não, mas a Odebrecht e o Corinthians já fizeram mais do que estava combinado, mais do que se podia fazer e realmente se chegar uma hora que faltar, para. Quanto pesou para o Corinthians ficar fora da Copa das Confederações? Nada, nem nada, nada. O Corinthians não vai ganhar nada ou perder com Copa da Confederação, Copa do Mundo, não quer dizer nada. Não vai poder fazer nada no estádio. Essa questão dos recursos aumentou para o Corinthians o valor Aumenta final 8 do milhões estádio? por ano. 8 milhões por ano. E era para ter saído quando esse financiamento? Há 2, 3 meses atrás já. Mas estão exigindo algumas coisas, mas vai se acertar aí, espero eu, nos próximos dias, aí, Burocrático, próxima semana. O São Paulo, Juvenal Juvencio, recentemente falou que para o São Paulo foi melhor ficar fora da Copa do Mundo. Você concorda? Em parte ele tem razão. Por quê? Porque sim, porque ele não está com a Copa do Mundo, ele vai falar o quê? Que era melhor ele estar na Copa do Mundo se ele não está? Naming rights do estádio do Corinthians, Andrés. Como é que tá Estão isso? se negociando aí. Também, rapidamente, aí devem fechar. Vocês pretendem pegar alguma terceira empresa que cuida disso? No Paraná, por exemplo, o Atlético pegou a AEG, que trabalha com o Lakers e outros clubes. O Corinthians administra o Corinthians. Tem pessoas capacitadas lá para isso. Outra pergunta em relação à construção de um espaço para shows no Parque São Jorge. Pergunta do Carlos de Matos. Isso está em andamento já tem as assinaturas e intenções. O presidente Mário Gobi já está mais adiantado nisso aí. Realmente, nos próximos meses, aí, mais tarde, aí, mais um ano, aí vai começar a construção lá de fazer uma arena para show, onde é o estádio hoje do Parque São Jorge. Quais são as questões do estádio que, por conta da situação do Rosenberg, você tem assumido mais camarote? Não, isso essa aí é mais questão com dos marketing. recursos? O meu mais é acompanhar realmente a obra e essas coisas do financiamento, do CID, da prefeitura, esse tipo de coisa que eu estou à frente disso aí. Mas eu nunca saí. Quando estava o Luiz Paulo, eu participava e hoje ele não está, mas estou eu e ele participa também.
você foi convidado, se eu estiver errado, você me corrige, para ser secretário de esportes em São Paulo. Aconteceu Não fui de fato convidado, o mas não convite? aceitaria, não. Não gostou da possibilidade? Não aceitaria. Não trabalharia em outro clube, Andrés? É uma pergunta de Não, muitos impossível. internautas aqui. Impossível. Impossível. Jamais. Pelo simples fato que você não é um profissional Não, isso. Eu posso trabalhar numa federação, na CBF, agora num clube de futebol, seria injusto comigo mesmo e muito injusto com a torcida corintiana. Eu fui presidente do clube, eu não fui um executivo do clube. Então, não me sujeitaria a isso, não. Voltando às eleições do clube, você disse que não vai sair candidato? Não, nem posso sair candidato. Teria que mudar o estatuto para 3 anos, da quarentena de 6 para 3, para mim poder ser candidato. Mas mesmo que mudem, mesmo que aceitem mudar para 3 anos, eu não serei candidato. Pô, eu estou falando pela última gravado, vez. Então, Pô, mas vocês davam risada quando eu falei que eu não ia continuar. Se eu quisesse ser presidente do Corinthians agora, eu teria continuado. Era ter prorrogado o mandato mais 2, 3, 5, o tempo que eu quisesse. E sendo assim, Andrés, porque a pergunta não era exatamente se você, porque você já disse aqui que não vai ser. Como o Gobi não pode ser também, quem é o seu candidato? Isso tem 2 anos ainda aí para a gente definir, mas isso é o grupo que vai definir. Tem alguns nomes lá, jovens no Corinthians, e um deles serão. André Negão é um nome? Não conheço esse cara. André Luiz de Oliveira. Esse eu conheço. É um que nome? tem? Ele sempre, nome. sempre deixou Ele sempre claro a diz e não vontade é. de ser. Né? Então, vontade todo mundo tem. Você não tem vontade de ser dono do terra? Tem. Então, só que vontade não é querer. Eu acho que isso é uma decisão do grupo e na hora certa o grupo vai se reunir. Se for ele, vai ser ele. Se for outro, vai ser outro. Como é que você tem visto o Mário Gobi no cargo? Era difícil te superar pelas conquistas, não só de títulos, já me né? superou, né? Ele ganhou o Libertadores Mundial. Pois é, como é que você tem visto administrativamente, não só Ele essa... está bem. Lógico que tem dificuldade, como qualquer um vai ter dificuldade, mas ele está muito bem. Eu acho que ele está dando continuidade ao projeto que ele mesmo estava junto quando a gente montou para 20 anos. E ele agora é o gestor e está fazendo isso para frente. Ó, falando um pouquinho mais de CBF, Andrés, recentemente o Juvenal Juvencio levantou uma bola de que o Ricardo Teixeira continua ganhando o salário da CBF. Você concorda com essa prática? Não. Agora, isso que tem que definir é o Marinho. Essa é uma das coisas que estão erradas no futebol brasileiro? Não sei se está errada. Não sei, eu não sei qual o conteúdo do contrato que tem entre os dois. Eu acho que não deveria estar ganhando. Mas, se ele está ajudando o Marinho de alguma maneira, na CBF todo mundo é remunerado, não teria o porquê ele não ser. Mas eu acho que fica uma coisa estranha. Essas coisas que eu acho que tem que começar a mudar no futebol. Você Nossa. ainda tem contato com o Ricardo? Eu falei com ele no ano novo, antes do ano novo. Pessoalmente eu não tive mais nenhuma vez com ele não, infelizmente. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Apesar de ser muito criticado, mas é uma pessoa que fez muito bem ao futebol também. Nós tivemos ontem o começo dos campeonatos estaduais. Aí vem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, enfim. Recopa. O ano é cheio. Recopa. Você, uma vez no cargo que lhe permita fazer isso, mudaria o calendário do futebol brasileiro? Ah, mas eu não estou no cargo. Isso aí... Se estivesse, né? Mas isso aí não depende do presidente da CBF mudar. Isso tem que ser uma conjuntura dos clubes, federações, junto à CBF. O calendário é complicado, não é fácil, não tem uma solução mágica. Ou se tem, não é o momento ainda de tomar atitude, mas se um dia eu vier estar no cargo, vocês vão saber. O Campeonato Paulista está falido, Andrés? Não digo que está falido, mas eu acho que o Campeonato Paulista está tendo muita dificuldade do time do interior, que é, infelizmente, pela globalização que o mercado está levando, não só no Brasil, mas no mundo, a dificuldade está ficando maior. Agora, falido eu não digo, ainda acho que é um dos mais fortes do Brasil, pelos clubes que tem no interior, mas cada ano que passa estão ficando mais fracos. Aliás, esse ano a gente teve vários clubes aí iniciando o campeonato, o próprio Corinthians, com time reserva, time misto, priorizando a pré-temporada e as competições que vão ter esse ano, inclusive a Copa do Brasil esse ano volta a ser de todos os clubes, inclusive os que estão na Libertadores. Você acha que os clubes... Os que saírem da Libertadores, né? Você acha que os clubes estão mais conscientes do que priorizar, de montar o elenco mais forte? Então, mas esse é o problema, monta um elenco mais forte, joga um time, você fala que é reserva, é misto. É reserva, André. Na tua concepção. É na tua concepção. Se você tem 30 jogadores, você tem 8, 9 que são melhores. Mas nem sempre precisam jogar esses melhores. Então, eu acho que nós temos que mudar. Se você dá um exemplo da Europa, que é um exemplo, a Europa é uma maravilha. Toda vez tem um campeonato melado lá por corrupção, mas lá é uma maravilha. O campeonato lá é um paraíso. Lá, o Messi ficou no banco outro dia, ninguém falou nada. E o Barcelona perdeu outro dia o jogo, ninguém falou nada. Então, ninguém falou nada. Agora, nós temos que pegar a cultura que nós temos 30 jogadores,
O ano é muito puxado no Brasil, se treina muito, se concentra muito e tem que revezar, porque senão ninguém aguenta. O atleta de futebol é ser humano também. Eu concordo com você, foi isso que eu disse também. Hã? Eu concordo com você. Mas aqui o Corinthians põe lá um jogador, tudo reserva, tudo misto. É uma escolha que o clube faz. Vai na concepção. A reserva se pusesse os juniores para jogar, que um dia acontece, hein? No Nordeste, os clubes se juntaram e reeditaram a Copa do Nordeste. Você gosta desse formato? Gosto, e parabéns. Eu acho que os grandes times têm que estar jogando mais vezes junto. Eu acho que é uma novidade boa, espero que eles tenham um pouco de paciência. Talvez no primeiro ano não seja tudo aquilo que se espera, mas uma sequência de anos aí vai ser um grande campeonato. Você acha que aqui no Paulistão, por exemplo, o fato do São Caetano jogar as 7 primeiras partidas fora de casa é um pouco desse desleixo que as federações têm? Acho que é desleixo, né? No Corinthians não faria isso jamais, né? Não faria isso com o São Paulo, não faria isso com o Santos, talvez não faria isso com a Portuguesa, não faria isso com o Palmeiras. Eu acho que é uma sacanagem você jogar 7 seguidas fora de casa. O Eliseu Barros pergunta aqui o seguinte: Andrés, você é uma autoridade do futebol brasileiro e você não é nada simpático com os outros clubes. Por quê? Não, talvez tenha uma pessoa que se dá melhor com os clubes, com o irmão, sou eu. Fico pondo aí com o Juvenal. O Juvenal é um dos maiores amigos que eu tenho. Eu falo com ele constantemente, não tenho problema nenhum, não. Agora, na hora que você está no cargo de presidente, você tem que tomar alguma atitude ou falar algumas coisas que realmente incomodam o torcedor do outro time, mas sempre com respeito e sem problema nenhum, não. Eu respeito todos eles, porque o Corinthians não joga sozinho. Então, acho que quanto mais clubes crescerem e ficarem maior, melhor para o campeonato. Falar um pouquinho da relação com a mídia, Andrés. Em primeiro lugar, é o seguinte: você já teve algum tipo de pressão, voltando àquilo que a gente falava de time reserva, não time reserva, a colocar o time principal porque o teu clube é uma atração da televisão? Em 4 anos e meio que eu tive no Corinthians, nunca a Rede Globo, pode te dar um nome aqui, que é a detentora dos direitos de televisão, nunca me pediu isso ou aquilo. Federação também. Nunca me pediram isso ou aquilo. Naming rights, esse é um outro problema também, que a imprensa costuma não usar, né? O problema é quem não tem para vender. Não, sim, para comprar sim, mas essa adesão ao processo... São 2, 3 órgãos de imprensa só que estão usando Itaquerão, que eu acho que é uma vergonha, é um absurdo, é uma falta de inteligência, mas quem sou eu para questioná-los, né? Você pega hoje, a Rede Globo vai falar, o Terra já fala ali na Corinthians, o Lance fala ali na Corinthians, mas alguns insistem ainda em ser Itaquerão, Lulão, Andrezão, Peazão, Invejão, o nome que queiram dar, mas o que eu posso fazer, né? Mas é difícil, você falou na Rede Globo, a Rede Globo aderir. O próprio Pão de Açúcar, que usava o nome do time, mudou para Audax justamente porque havia uma confusão, chamava PAEC, Pão de Açúcar. O nome do o Corinthians tem Corinthians as vai garantias? O nome do estádio que vai ter vai falar. Isso acontece na Fórmula 1 também, né? Com a RBR, enfim, outros produtos aí. Vitor Silva participando, fala aqui, ó. Andrés, fala pro Tite colocar o Edenilson logo como titular. O Tite é treinador, ganha bem e ele sabe que tem que escalar. E ganha bem, hein? Ganha bem? Porra. Não, acho meio indelicado perguntar o salário dele, Não, mas nunca, técnico ganha demais? Ganha demais. O Brasil e todo. O Tite é o que menos ganha dos 8 tops aí, hein? Eu acho que o treinador, nós da imprensa, vocês da imprensa e nós estamos dando muita coisa, mas infelizmente é o mercado que foi para esse lado, mas temos que ir aos poucos aí diminuindo bastante. Também por conta da falta de estabilidade que, graças a Deus, parece que alguns clubes vêm mudando, né? A gente teve de uma temporada para outra. Da imprensa? Mas quem demite o técnico não é a imprensa. Lógico que é a imprensa. Você várias vezes segurou os treinadores. Mas você todo dia põe nos jornais e na mídia, e na internet, que ia ser mandado embora se perdesse domingo. Mas aí não é ovo ou galinha? Não é o que o eu ia lá na coletiva, ele participava, ele cobriu o Corinthians. Eu ia na coletiva e falava, o Tite, mesmo perdendo, não será demitido. Nos 2 dias seguintes, vinha uma manchete no jornal, na televisão. Tite, se perder, cai. O Andrés falou que o presidente falou que não cai, mas quando o presidente fala que não cai, é porque vai cair. Então, é impossível. E eu acho que é isso, não adianta mandar o treinador. Os 10, 12 treinadores que tem no Brasil aí, um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos, são tudo iguais. Essa cultura não partiu também, muitas vezes, do dirigente que diz assim, técnico está prestigiado, aí chega segunda-feira, o prestigiado é ir embora. Mas eu acho que tem que separar o arroz do trigo, né? Às vezes é falta de personalidade do dirigente. É muito mais fácil para mim, na época, ter mandado o Tite embora, era cômodo. Não é eu que pago a conta, é o clube. Aí ele, 5, 6 jogadores embora que nem queriam. Aí vinha um novo treinador, 5, 6 jogadores novo, e era crise 1 ano e meio Corinthians de novo. Então, primeiro que eu não mandei o Tite embora, não é porque eu gosto dele, eu deixo de gostar dele. Porque eu achei que pelo fracasso que nós tivemos na pré-Libertadores do Tolima, o menos culpado era ele. O culpado era os atletas e eu.
como diretor, como presidente. O Tite fazia 3 meses que estava no clube, 2 meses, o que você pode cobrar do rapaz? Então, primeiro, partir desse princípio. Segundo, ele tinha um contrato até o final do ano que custava para mandar embora. Então, se eu vou mandar ele embora depois de 3 meses, porque eu contratei? Tinha que ter um problema muito grave, como teve com o Adilson. Senão, não tiraria. Eu acho que o treinador, é o que eu falei, esses 10, 12 que existe aí, não tem o porquê tirar. E são 10, 12, você citou 8 ou 9 meio parecidos. Caso o Tite não estivesse à disposição do Corinthians, qual que é o segundo que você acha que deveria assumir? Nossa, isso já faz 1 ano e meio, né? Eu nem lembro quem eram os treinadores que estavam aí. Não. Tem uns que estavam bem, hoje estão mal. Vou mudar a pergunta então. Quem é o segundo melhor técnico do Brasil, na sua opinião? Não, primeiro, o melhor técnico do Brasil para mim está entre o Vanderlei e o Muricy. Depois vem Mano, Tite e assim vai. Mas eu acho que o Muricy e o Vanderlei são grandes treinadores. Por que Vanderlei e Muricy? Porque provaram isso, que são grandes treinadores. Você pega o currículo dele, é o que mais títulos tem. E se futebol é resultado, quem mais título tem. Agora você tem o Tite, que ganhou bastante, tem um currículo maravilhoso, tem o Mano que está ganhando, o Abel que está ganhando, o Dorival que está crescendo dia a dia, mas se você pegar os 2 currículos hoje, é Vanderlei e Muricy. O Isaac Souza pergunta aqui o seguinte: com o CT, com o estádio, o Corinthians pode ser o clube mais rico do mundo? Em 4 anos será. Você disse isso logo depois do Mundial, né? Não, eu disse isso antes de sair da presidência. No Mundial eu não falei nada. O Mundial estava como torcedor, como todo torcedor eu quero que seja amanhã. Mas realmente o Corinthians está num caminho, se não tiver grandes mudanças, para se chegar a um dos times top do mundo. Você acha que o Neymar precisa sair do futebol brasileiro? Não, eu acho que não. Eu acho que aqui ele vai crescer, vai amadurecer do mesmo que ele estivesse na Europa. Talvez que ele pudesse amadurecer um pouco mais rápido na Europa era taticamente falando. Mas aqui também vai aprender. Isso é uma decisão pessoal do atleta e ele tem que saber o que é melhor para ele. Eu, como presidente do Santos, teria vendido. Agora, você realmente fez convite para ele ir para o Corinthians no eu fiz passado? com ele, falei com ele. Mas ele foi homem suficiente porque até o diretor do Santos respondeu lá, não é que eu passei por cima do Santos. O Santos não quer vender. Só se pagar a multa. O Santos não falava isso, pagando a multa. E ele não quer vir. Pagando a multa, ele pode ir. Então, eu fui no Neymar, se eu pagar a multa, você joga no Corinthians? Ele falou, infelizmente eu não vou fazer isso com o Santos, tal. E ele foi homem, mas realmente teve proposta para ele. Você acha que o Santos não vai conseguir o valor que pretende, por isso que você venderia, já teria vendido? Pelo que estão falando aí na imprensa, que eu falei há 3 anos atrás, o projeto do Luiz Alves foi interessante, muito bom, só que em 2014 ele vai embora de graça. Acho que a tendência é essa, pelo que você conhece de futebol, pelo nome que o Neymar tem hoje na Europa, como os clubes querem ele, a tendência é ficar até a Copa e sair de graça. Isso, mas o Neymar é tão grande, apesar da idade, tão homem, que ele vai deixar alguma coisa para o Santos. Mas ele podia ir embora sem direito a nada. O Lucas simbolizou agora a maior negociação do futebol brasileiro e ele deixou o Corinthians. Por quê? O Lucas aonde? Quando ele era Marcelinho. Porque ele não pagou, o Corinthians não quis pagar 500 mil que o São Paulo pagou. E essa simplesmente opção, isso. Por quê? Uma avaliação não diferente? Não é, porque você 500 mil amigo, reais. é isso aí. Então, você pega um garoto com 15 anos, ele vai fazer o primeiro contrato profissional. Eles pedem 30% de direito econômico, 1 milhão de luva e 200 mil por mês. Você fala sim ou não? Você falar não, ele pode ir para outro time, que se não pagou, paga esse próximo. Então é a opção, se acerta num, erra em outro, infelizmente é assim. Aliás, enquanto você estava na CBF, foi feito uma reunião Várias entre reuniões, os clubes que mudou um pouco isso. E até hoje né? está funcionando isso. Não foi nem eu. Foi ideia minha Mano, também, Ney tudo, Franco. mas foi uma ideia do Mano. E quem pôs em prática foi o Ney. Fizemos várias reuniões lá na CBF com todos os gerentes. Mas isso tem que se crescer mais, porque os clubes estão perdendo dinheiro e não é que nem sempre o dinheiro vai todo para o jogador. É o pai, a divisão do empresário, essas coisas todas. Você falou dos técnicos ainda há pouco, Andrés. O jogador também ganha demais no Brasil? Não, é muito difícil. Vocês são artistas, né? Então é difícil você prever o que se ganha demais ou não. Os clubes têm que saber disso. Se os clubes, não adianta eu aumentar a receita, se eu subir muita despesa, daqui 2, 3 anos está no buraco de novo. Então tem que controlar isso. Eu acho que alguns clubes, inclusive o Corinthians, em algum momento perdeu um pouco esse patamar e passou um pouco do que se devia ser. O Sullivan pergunta a sua visão, projeção para o futebol brasileiro dentro de 10 anos nessa linha. Não tem essa capacidade de ir para 10 anos, mas eu acho que esse 1 ano e meio, 2 anos aí que faltam pós-Copa do Mundo, é importantíssimo o futebol brasileiro para ver que futebol a gente quer depois da Copa do Mundo. E aí sim, o que a gente querer, pôr em prática isso aí para os próximos 10 anos. Mas eu acho que tem muita coisa a fazer no futebol ainda. O futebol ainda é um pouco arcaico.
Bom, o Gustavo Dário pergunta aqui, como torcedor, qual o melhor Corinthians que você já viu? Se eu seguir o que a imprensa, o torcedor quer, é quem ganha, né? Mas eu acho que nós tivemos grandes jogadores. Mas eu acho que o time de 2000, o time de 99 era muito bom. Voltando a falar um pouquinho de base, André, você passou muito tempo na base do Só Corinthians. 17 anos. O que você achou agora do desempenho na Copa São Paulo? Não foi opção do Corinthians, né? O time mais jovem que estava disputando a Copa. Todos têm ainda mais um ano, se não me engano, e alguns 2 anos de Taça São Paulo. É o tal problema. Você ganha a Copa Taça São Paulo, não revela ninguém? Puta merda. Ganhou, mas não revelou. Você sai da Taça São Paulo precocemente e revela? Não. Mas foi um fracasso na Copa São Paulo. Bom, mas, então, infelizmente é muito difícil, muito complexo aí. Eu acho que nas categorias de base tem que evitar cobrar títulos. E sim, primeiro homens e depois atleta. Mas o Corinthians está no caminho certo, foi a opção da diretoria em pôr jogadores jovens, logicamente, iam ter mais dificuldade. Inclusive já escondendo, né? Escondendo o jogador desde a base por conta do assédio. Não, o Corinthians não corre esse perigo, não. Muita gente no Corinthians acredita muito no Leonardo, né? Que ontem, inclusive, fez a estreia nos profissionais. Não, jogador que tem muito tempo de clube. Você bota fé no garoto? Se puserem para jogar, sim. Mas me dá um Jogou treinador. ontem. Mas me dá um treinador que. Me dá um treinador que põe um jogador para jogar jovem, que não foi acima da média. É difícil. Todo mundo quer jogador pronto, os treinadores querem jogador já maturado. É verde, é cru, não dá, é novo, tem que emprestar e assim vamos levando. O Raimundo Luiz Antônio e o Regis Braga perguntam a mesma coisa em relação à Arena Corinthians, se as arquibancadas móveis têm condições de ficarem no estádio. Infelizmente, por 1000 razões, vai ter que tirar. O Andrés, o Ricardo Neto, acho que está querendo algum tipo de revanche aqui. Ele pergunta o seguinte: quando o Corinthians caiu, você teve algumas dificuldades em contratar devido à recusa de alguns jogadores. Você pode citar o nome desses jogadores que recusaram de mão em 2008? Olha, eu não vou citar porque seria desagradável da minha parte, né? Um até parou de jogar bola, mas foram 3 jogadores que se negaram a vir pela segunda divisão. Um já parou, os outros 2 estão jogando. Qual é o que parou? Pode falar ou não? Não vou falar. É injusto, né? O cara vem em São Paulo aí, capaz de ainda agredir ele. E você acha que a recusa é justa ou não tem argumento para recusar o Corinthians? Não, tem argumento, mas foram burro. Mas tem argumento. Eu acho que é um direito do cidadão querer trabalhar, jogar, fazer o que quiser, onde ele quiser. Eles se negaram porque era a segunda divisão, que não queriam disputar a segunda divisão, e eu respeitei. O Andrés, hoje tem eleições no Palmeiras, eu sei que ainda mais entregar o ouro pro bandido, assim, já que o Palmeiras é rival do Corinthians, mas se você fosse perguntado por um dos candidatos, o Corinthians que passou por uma segunda divisão e se reergueu atual campeão do mundo, que conselho você daria para os candidatos? Chegue às 9 horas da manhã do clube e sai às 10 horas da noite. O segredo passa pela dedicação, em ter tudo perto do olhar. Erre e acerte, mas faça você. Não deixe os outros. Se não fizer isso, não adianta. Bom, nós chegamos aqui a 45 minutos de papo com o André Sanches. Quero agradecer muito a tua participação aqui, Dassler. Obrigado, um abraço. E a você também, Andrés, Não, obrigado. obrigado eu. Acho que, se deixasse, a gente ia até amanhã aqui, porque o internauta não para de mandar perguntas. Não, obrigado eu. É um prazer sempre vir aqui e fico muito contente. Deixa uma mensagem para o torcedor brasileiro e para o corintiano em especial. Não, o corintiano já sabe o que tem que fazer. Agora, para o brasileiro, independente dos resultados que se venha ter nos amistosos aí, o Brasil, se o torcedor não estiver próximo da seleção brasileira e não torcer e não ajudar, vai ser muito difícil nós ganharmos. Bom, o pessoal está preocupado com a tua saúde aqui, André. Você continua fumando muito, não? Infelizmente. Parar, hein? Senão... Mas diminuir. Aí não dá para dirigir clube também não, porque o coração aperta. Né? É isso. André Sanches, muito obrigado pela sua participação. A você, internauta, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos a qualquer momento. Hoje tem futebol aqui no Terra, o Campeonato Português na sua tela, a transmissão do jogo do Benfica contra o Moreirense. Você não pode perder a partir das 6 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, futebol é no Terra.